Estamos de regresso ao Direito a Falar, hoje para falar da reforma do Código do Processo Civil e da morosidade da Justiça. E gostava de ouvir também a sua opinião, pelo menos algumas sugestões, o que é que para si vai aliviar estas pendências? 1,6 milhões é um número pesado. Se me der licença só de recuar um bocadinho há pouco à questão estatística que levantou da comparação com a Finlândia, porque eu acho que estas comparações são sempre complicadas. Perigosas às vezes. Perigosas. Eu não acho possível que na Finlândia ou em qualquer outra parte do mundo, onde haja justiça com um mínimo de garantias de defesa, que um processo possa, para ter uma média de 54 dias, tem que haver processos com certeza a demorar 10 dias. Bom, hoje estamos a falar de processos que não são verdadeiros processos comparáveis com aquilo que nós chamamos um processo judicial, tipo a injunção, uma coisa muito rápida, que nem sequer é judicial, ou então eu não acho isso, francamente, possível. Já devemos provavelmente estar a comparar realidades diferentes. Em relação à questão que me põe da morosidade, eu genericamente também concordo com o que foi dito pelos meus colegas, embora me pareça que é de chamar a atenção para um aspecto que se liga um pouco àquilo que eu disse há bocado, esta questão, por exemplo, da insolvência nos casos das execuções em que não há bens. Ora bem, porquê é que há necessidade agora, se vem com isto nesta reforma? Porque houve uma reforma, creio que é de 95, que, vá-se lá saber porquê, acabou com um artigo que estava, e muito bem, no Código de Processo Civil, mas na fúria de revogar artigos. Nunca ninguém me conseguiu explicar porque é que esse artigo desapareceu. Exatamente, é um artigo, penso que estás a falar do mesmo que eu, era um artigo que permitia ao exequente no processo, quando verificasse que não havia bens, imediatamente converter em processo de insolvência. Mas não era automático, nem era obrigatório, não era o Ministério Público, era o exequente, se queria, convertia. Se não queria, o processo era arquivado. Vá-se lá saber porquê esse artigo desapareceu. E agora volta? Não, volta uma coisa parecida, que eu acho que não é o ideal, eu acho que devia voltar era esse, que não percebo porque é que desapareceu. E, portanto, há situações deste género, e por isso eu dizia há pouco que é perigoso, às vezes, algumas reformas, sem se pensar bem e pensar no que aconteceu como efeito das reformas anteriores, avançar com elas, a junção da decisão da matéria de facto e de direito. Nós temos hoje em dia comumente isso nas arbitragens. É verdade. Mas, no judiciário, eu pergunto, o que é que irá acontecer? Será que, se juntarmos, vamos ter a decisão da matéria de facto, tal como a sentença, um ano depois? Quer dizer, o juiz, ao juntar, isso vai resolver? Só iria resolver se me dessem a certeza que, ao juntar ambas, o juiz iria passar a proferir a sentença no momento em que hoje profere a decisão da matéria de facto, que é pouco depois do julgamento, normalmente. Mas isso é garantido que vai acontecer. Não é? O que é que iria acontecer? Iria acontecer uma coisa que eu por isso estava a dizer que era perigoso, provavelmente complicada. É que o juiz, em vez de decidir logo a matéria de facto, ficava à espera, porque tinha que pensar também na sentença, tal como hoje pensa. A decisão, em vez de ser tomada na altura em que hoje é a decisão da matéria de facto, era adiada para daí a 6 meses ou um ano, como é agora. Mas estava a falar de processos mais simples, não estava a falar de mais mesmo complexos. os mais simples, Não é? porque nós temos mesmo os mais simples. A experiência vai dar nisto, percebe? Esta é a experiência das 60 Mas e tal a maior parte dos alterações. processos da ação executiva são processos mais simples ou não? Têm que ver com as operadoras de telemóveis, de seguros, os bancos, etc. É este tipo de casos que pode ser aliviado? Mas esses casos, hoje em dia, já estão aliviados, porque esses casos já se passam, na sua maioria, no Balcão Nacional de Injunções. E depois, quando não há oposição, segue logo para a execução. Se o requerido não pagar logo, o que acontece frequentemente quando recebe a injunção, por acaso, eu fui muito crítico na altura em relação à injunção, mas acho que tem funcionado relativamente bem, porque as pessoas recebem a injunção e eu acho que até psicologicamente leem aquilo, e ao contrário da citação normal, que é um convite para contestar, pelos termos em que é feita. Aquilo é um convite para pagar. Aquilo é um convite para pagar. E as pessoas nem se percebem bem que até se podem defender, às vezes, há ideia. Mas, portanto, isso até funciona. Agora, depois, ao nível da execução, nós também temos que ter algum cuidado. Eu sou o mais crítico possível em relação à morosidade da justiça, sem dúvida, estou de acordo com a maioria do que foi dito. Agora, há que ter um bocado de bom senso e equilíbrio nisto, porque, repara, veja o que se está neste momento a passar com algumas execuções. Está a falar de penhoras agora? Vou falar de penhoras. Repare, o que se está a passar, e eu já neste momento tenho em mãos situações desse género, é isto.
conjugamos um regime que provém das reformas mais recentes da execução, em que as penhoras são, de facto, agilizadas com alguma rapidez agora, via agente de execução, com uma alteração ao Código, que está no artigo 46, que há uns anos atrás veio alargar extraordinariamente, sem que me parece que isto tenha sido discutido suficientemente, os títulos executivos, ou seja, os documentos que permitem uma execução fora, sem termos uma sentença. E, hoje em dia, eu diria que título executivo é quase tudo, porque tem um contrato escrito, qualquer, basta estar escrito, particular, em que, por exemplo, tem, imagine, uma cláusula penal, em que diz que se não cumprir o contrato, fica sujeito a pagar uma determinada quantia. E estão a aparecer muito simplesmente execuções de alguém que diz, sem sequer discutir o incumprimento, que é muito grave. Porque pode haver ali, o incumprimento pode ser de uma parte ou da outra. E então o que é que acontece? Entra com uma execução imediatamente, a penhora é rapidíssima, podem penhorar logo os imóveis que as pessoas até têm, por exemplo, com hipotecas bancárias. O banco sabe da penhora e avisa imediatamente que vai rescindir o contrato. E as pessoas podem ficar, de repente, numa situação... E podem estar cheias de razão, porque não se chegou a discutir aquele pretenso incumprimento contratual. Isso são os efeitos perniciosos. Isto é o efeito pernicioso da... Mas a reforma reduz os títulos. Agora. Sim, claro. Lá está, exatamente, porque foi excessivo. Mas isto, é preciso isto está a ser dito, que é muito importante, assenta não numa reforma da lei, na minha opinião, mas numa reforma de algo que já existe na lei e que tem a ver com a aplicação, que é a questão da litigância de má-fé, não é? Nós temos um instituto, e esse não é preciso reformar lei nenhuma, porque ele está lá, está estabelecido. Só que, infelizmente, o mecanismo que nós temos da lei é um mecanismo que funciona, nunca passou pela cabeça de nenhum legislador, que alguém que está no processo não esteja a cumprir a lei do processo imbuído de uma boa-fé processual. Não obstante ter lá um instituto. E o problema, e todos nós já nos aconteceu isso, quando nós encontramos quer uma parte que não cumpre estes requisitos, que utiliza o processo claramente de uma forma indevida. E repare que o problema não se põe hoje em dia só na questão das execuções, porque com a história dos créditos, da forma como funcionam os créditos hoje em dia, tu colocas uma ação contra a empresa A, B, C ou D com um pedido de 1 milhão de euros e no dia a seguir o crédito dessa empresa acabou porque as informações circulam de imediato e acabaram os seguros de calções, acabou tudo, não é? Portanto, mas com o início de uma ação? Só com o início de uma ação? O problema é que isto está tudo ligado, está a ver? Com a distribuição a informação flui. Hoje em dia, o crédito concedido às empresas baseia-se num conjunto de informações e um dos sítios onde essas informações, onde esses sistemas vão buscar a informação é precisamente às pautas de distribuição dos tribunais. E, portanto, obviamente que quem dá crédito não vai olhar se tem uma ação de 1 milhão de euros contra si com razão ou não. Tem uma ação de 1 milhão de euros, não precisa de ser executiva. E no dia seguinte, os seus bancos, no dia seguinte as empresas, que os seus fornecedores vão telefonar a dizer, olha, o senhor não tem crédito, deixou de ter crédito. Sim, mas no caso do executivo é mais grave. No caso do executivo é mais grave, obviamente, ficas com as mãos penhoradas. Deixa-me só em relação a esse ponto da litigância de má-fé, que acho que é um ponto importantíssimo, e agora estavas aí, antes disso, de mudares para outro. Não, mas eu ia para, que é extraordinário, porque na última reforma, ou na penúltima, não sei, 61ª ou 59ª, da reforma do Código, veio mexer nesse capítulo, permitindo exatamente para tentar, de algum modo, compensar o facto dos juízes terem uma repugnância, não sei bem porquê, a aplicar condenações por litigância de má-fé, em casos que são mais que patentes, que todos nós já tivemos, veio agilizar esse regime, permitindo uma situação que não é bem má-fé, mas é ali meio, em que pode aplicar sanções. Na prática, eu diria, se algum dos presentes dissesse que eu ficaria admirado se algum já tivesse tido algum caso desses. E, no entanto, está no Código de Processo Civil. É por isso que eu digo, muitas vezes, que será que está o problema no Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil tem lá isto, não aplicam. Portanto, há um problema de cultura aqui de quem aplica. E, só para acrescentar um pontozinho, em relação à questão também da relação entre organização judiciária, Código de Processo Civil, morosidade. Nós temos, ao lado de tribunais, às vezes no mesmo tribunal, juízos, com um juiz que tem o trabalho em dia, mesmo na primeira instância. Sim, acontece aqui nas varas de Lisboa. E outros que não, com o mesmo Código de Processo Civil. Mas, e temos como é que um exemplo, deixa-me só dizer isto, e temos os tribunais superiores, os tribunais da relação e do Supremo, que estatisticamente
têm uma produtividade superior à da média europeia, com o mesmo Código de Processo Civil. Como é que isto se explica? Explica-se, vamos bater sempre à mesma coisa. Com uma deficiente gestão, uma deficiente organização de meios, uma falha na fiscalização e no controle e na disciplina de todos. Não estamos a falar dos juízes, mas quer dizer, quantas vezes todos nós já vimos situações em que a Secretaria tem lá um requerimento, tem um processo para levar a despacho a decisão do juiz, porque se a Secretaria não levar, o juiz nem sabe que ele lá está para decidir. E a Secretaria leva 1 ano a levar o processo a despacho. E quando a gente telefona para lá e diz, está aí um requerimento que eu meti, já tem despacho. Eu ainda estou agora a abrir conclusão. Mas isso leva-me há 2 anos. Mas diga-me uma coisa, é preciso desmaterializar, é preciso recorrer mais à oralidade, escrever menos processos não tem que ver com isso? Não, eu acho que não tem a ver com isso, percebe? Eu acho que neste momento até o sistema, os sítios, penso que foi um avanço significativo e está a funcionar bem, e, portanto, já está relativamente desmaterializado. A questão não é essa, a questão é que não há nenhum controle. A pessoa só cumpre se tiver brio e quiser e tiver tempo e lhe apetecer. E não pode ser porque nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam na vida. Mas o que nos está a querer dizer é que há processos parados às vezes 1 ano por incompetência. É um conjunto de, por vezes é incompetência, por vezes é desorganização. Às vezes, eu diria que os próprios funcionários e os magistrados são por vezes vítimas da incapacidade daquilo que o Nuno há bocado dizia, se tem 4.000 processos, ou foi o Duarte que disse, se tiver 4.000 processos para decidir e herdar e tomar posse de repente com 4.000 mais os que lhe vêm todos os dias, é evidente que o juiz não vai ser capaz de... Mas, senhores, estamos praticamente a terminar e eu gostava ainda... Deixe-me só... É que este fenómeno que o Sr. Machado referia, que há uma vara que tem a situação resolvida e há outra vara que não tem, também é... E esses são fenómenos mais pontuais que certamente terão razões. Mas há tribunais que estão todos os juízes. Nós pegamos no comércio de Lisboa, volto a bater porque é um dos... Nós pegamos nos tribunais... de trabalho de Lisboa, que estavam a funcionar bem e que há cerca de 3 ou 4 anos atrás, ou 5, se lembraram de retirar um juiz por cada secção, e de um dia para o outro aquilo normalizou. Mas normalizou no lado errado, digamos assim, do balanço, não é? Portanto, o problema não tem a ver com estas alterações, mas eu volto a insistir, no dia em que se aplicar a sério a questão da litigância de má-fé, por outro lado, o controle que falavas, claramente isto pode mudar. Não sei se tem a ver com a alteração legislativa, porque isto está lá, não é? Está na lei. Se há, tal como nunca vi um juiz dar ordem de prisão a uma testemunha pelo crime de falsas declarações, claro, não é? Não há nenhum processo, eu acho que não há em Portugal pendente nenhum processo de crime de perjúrio. Portanto, ninguém mente em tribunal, teoricamente, quer dizer, que é extraordinário, não é? E, portanto, as pessoas também, isto também perverte um bocadinho há uma impunidade. E a testemunha sabe que pode ir dizer o que quiser e não lhe acontece nada. Embora eu aí tenho a experiência de já ter visto o juiz, enfim, não levantou o processo, mas já aconteceu mandar levantar a testemunha. Mas ao perceber-se, até porque era patente, que a testemunha estava de facto ali, não estava bem a dizer a verdade, e era fácil de perceber, e o juiz, olha, senhor, levante-se, e agora vou-lhe ler o artigo 300 e não sei o que do Código Penal, já está sujeito, e tal. Mas pronto, mas não passamos disto. Mas não passamos disto. Enquanto não passar, efetivamente, o fim, a forma como corre. Meus senhores, estamos praticamente a terminar e gostava de começar por si precisamente para lhe perguntar se concorda com esta reforma do mapa judiciário. Eu falava há pouco aqui daquela reforma que não se pode dissociar desta do civil. 20 comarcas de 231 e são extintos 47 tribunais. Parece-lhe racional? Parece-me no essencial racional, porque eu acho que a justiça deve estar, a administração da justiça deve estar onde estão as populações. Não é por via dos tribunais que se vai fazer a reorganização sociológica do país. Portanto, faz sentido termos tribunais com dimensão, não mastodônticos, mas com dimensão e com agilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Com dimensão para, enfim, que permita ter um conjunto grande de juízes, que permita ter juízes especializados, e isto resolvia a questão, parcialmente, dos tribunais de comércio, e, por outro lado, que sejam ágeis no sentido de ser possível, e nisso acho que a Ministra andou bem, por sempre exportaria, extinguir e criar novos juízes para adaptar a realidade
enfim, da pendência processual aos processos. Portanto, no geral, acho que esta reforma vai no bom sentido. Parece-lhe também que esta nova organização é realista? Quer dizer, eu vou dizer o seguinte, nós já tínhamos uma reforma que estava implementada, ou seja, as 300 e tal comarcas que existiam anteriormente, do tempo da reforma de Mouzinho da Silveira, ainda do século XIX, da reforma administrativa, dos concelhos, no fundo, mais ou menos cada comarca, cada concelho, um tribunal. Já existia no anterior governo uma reforma da organização judiciária. Agora diz que não são 32, não é? Salvo erro. 39 passaram para 20. Passam para 20. Que para mim não tenho, quer dizer, serem 20 ou 39 depende de, eu até acho que se cada comarca for maior e se existir dentro dos operadores judiciários a possibilidade de colocar um juiz ou um funcionário dentro dessa comarca com mobilidade, consigo adequar a oferta à procura e, portanto, isso concordo. Quanto à questão de saber se devemos ter ou não tribunais em sítios onde haja menos gente, eu acho que isso é uma questão que se coloca sempre, não é só nos tribunais, é na saúde, na educação, nas escolas. João, estamos praticamente a terminar. Gostava só que me fizesse aqui um destaque rapidinho da Advocados deste mês. Então, só se tem falado do Tribunal Constitucional agora e da próxima eleição e nós fizemos aqui uma entrevista na edição da Advocados deste mês com o Rui Moura Ramos, o Presidente do Tribunal Constitucional, que no fundo faz um balanço do seu mandato à frente do Tribunal. Também a concertação social, tem-se falado muito, tivemos um acordo, vamos lá ver o que é que vai suceder de seguida. Temos uma entrevista com Silva Peneda e um dossiê especial sobre energia. Aqui fica, a não perder. Meus senhores, muito obrigada por esta conversa esclarecedora acerca de uma reforma que não é tão simples para todos os cidadãos. Hora das despedidas, na próxima semana é o mercado de capitais que estará aqui em destaque. Eu espero por si no próximo Direito a Falar. Até lá.